acabou em uma panela, assim como as outras duas. Sua carne era gordurosa e macia. Seus biscoitos foram os melhores. O sabão é uma simples substância capaz de aumentar nossa expectativa de vida. O sabão é capaz de quebrar as membranas dos micro-organismos. Portanto, é uma peça fundamental na hora de evitar o contágio ou disseminação de graves doenças. Nos últimos anos, com a tendência de querer voltar ao natural, os sabonetes artesanais têm se tornado uma ótima alternativa para os consumidores. Embora não tenham esse efeito antisséptico, oferecem muitas outras vantagens. São ambientalmente responsáveis, não geram resíduos industriais, não produzem irritações, hidratam melhor a pele e oferecem um efeito antioxidante e tônico. O fato é que os sabonetes artesanais são produzidos há centenas de anos, com soda cáustica, óleos vegetais e água. Mas no caso de Leonarda Cianciulli, seus sabonetes continham um macabro e sombrio ingrediente secreto: Montella, Reino da Itália. Leonarda Cianciulli, nascida em 1893, nunca foi uma criança amada. Emília, sua mãe, sempre a tratava à base de pancadas e não suportava tê-la por perto. A batia constantemente, principalmente quando estava com fome. Devido a isso, Leonarda cresceu desnutrida e doente, com hematomas por todo o corpo e sem um pingo de alegria. Às vezes, as surras eram tão insuportáveis que Leonarda tentou tirar a própria vida 2 vezes, ambas sem sucesso. Sua vida familiar era um verdadeiro caos. Por isso, quando conheceu Rafael Pansardi, um carteiro, em 1914, não hesitou em casar-se com ele, nem por um instante. Rafael era a única maneira que tinha para escapar daquele inferno. No entanto, Leonarda se encontrou diante da forte oposição de sua mãe, uma vez que unilateralmente lhe havia arranjado um casamento com um primo seu. Ainda assim, Leonarda se recusou redundantemente a obedecer à imposição de sua mãe e continuou seu relacionamento com Rafael. Para Emília, a rejeição de sua filha foi um golpe tão grande que, cheia de raiva, lançou todos os seus tipos de maldizeres pela boca e amaldiçoou o casal pelo resto da vida. Uma maldição que, desde o primeiro dia, se traduziria em um tipo de infortúnios. Um dos primeiros presságios foi o problema de Rafael com a bebida, junto com a subsequente prisão de Leonarda por cometer fraude. Uma vez em liberdade, o casal mudou-se para a Lacedônia, mas 3 anos depois, em julho de 1930, sua casa foi destruída por um terremoto. Deste modo, e sem nada que pudesse ser resgatado, partiram a caminho do norte para Correggio. Foi então quando a obsessão de Leonarda por sua mãe a levou a engravidar. Não uma, nem 2 vezes, mas sim 17 vezes. Infelizmente, apenas 4 de seus filhos conseguiram sobreviver, a quem protegeu patologicamente para salvá-los da maldição de sua mãe. E mais ainda, quando um vidente lhe prevê um futuro desolador. Em sua mão direita, vejo a prisão. Em tua esquerda, um hospício. Apesar de seu mau presságio, Leonarda se propôs a criar o seu próprio destino e decidiu abrir uma pequena loja, onde vendia roupas de segunda mão, sabonetes e jogava cartas de tarô. Seu caráter afável e atencioso conquistou o respeito de toda a vizinhança. O fato é que Leonarda se mostrava ser muito generosa. Costumava convidar suas vizinhas para tomar chá e comer bolos. Mas de repente, e quando tudo parecia estar indo bem, Giuseppe, seu filho favorito, foi enviado para a linha de frente do exército italiano para lutar na guerra. Angústia, medo, pesar. Leonarda estava arrasada. Giuseppe era seu filho favorito e estava disposta a protegê-lo a todo custo. Foi assim que chegou à conclusão de que sua segurança exigia sacrifícios humanos. Somente assim seria capaz de proteger Giuseppe de qualquer mal. Dessa forma, Leonarda usaria sua prática de consulta de tarô e artes ocultas para realizar os seus sacrifícios.
As vítimas escolhidas seriam suas próprias clientes e frequentemente a procuravam em busca de conselhos e conforto. Leonarda tinha tudo muito bem planejado, não deixando nada ao acaso. Sempre realizaria o mesmo ritual. Primeiro, as convidaria para tomar uma taça de vinho, previamente envenenada com soníferos, e uma vez adormecidas, a destruiria com golpes de machado. Então, desmembraria seus corpos, o esvaziaria e, através de diversas misturas, os transformaria em sabonetes e biscoitos que depois venderia ou distribuiria para outras clientes. Faustina Sete foi a primeira a cair nas artimanhas de Leonarda. Em dezembro de 1939, maquiada, com a permanente feita e com seu melhor vestido, Faustina pegou o trem para começar uma nova vida em Correggio. Após se despedir por carta de sua família, Faustina foi se consultar com Leonarda, sua leitora de tarô de confiança. Ansiava conhecer seu futuro marido. Assim, Leonarda lançou as cartas e lhe garantiu que encontraria o homem perfeito na cidade de Pola. Mas é claro, era tudo uma farsa. Em seguida, Leonarda lhe disse para que não contasse a ninguém o que acabavam de conversar e a ordenou que escrevesse cartas aos seus amigos e familiares para que, quando chegasse a Pola, soubessem que estava bem. Cartas que Leonarda guardou com o tempo para ela mesma enviá-las dias depois. Finalmente, no dia em que Faustina iria para Pola, voltou a visitar Leonarda, e foi aí quando a leitora de tarô efetuou seu primeiro sacrifício. Assim, Leonarda lhe ofereceu então uma taça de vinho com comprimidos para dormir. E enquanto Faustina dormia, pegou o machado e acabou diretamente com sua vida. Escondeu o corpo em um armário, o cortou em partes e guardou o sangue em uma tigela. O resto do corpo foi colocado em um caldeirão com soda cáustica, o transformou em sabão e com o sangue preparou biscoitos, alguns biscoitos que ofereceria às suas clientes posteriores e que inclusive ela mesma acabaria comendo. Colocava os pedaços em uma panela, adicionava 7 quilos de soda cáustica para fazer sabão e mexia a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um mingau espesso e escuro. Derramava em vários recipientes e depois os jogava na fossa séptica. Relatava Leonarda em suas memórias e continuava. Quanto ao sangue na bacia, esperei até que coagulasse. O sequei no forno, o moí e misturei com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos. Acrescentei um pouco de margarina. Amassei todos os ingredientes juntos e fiz um monte de biscoitos crocantes. Os servi às senhoras que vinham me visitar, embora Giuseppe e eu também os comêssemos. Com esse primeiro corpo, Leonardo e sua família tiveram sabão durante os 6 meses seguintes. Mas claro, que ninguém exceto ela sabia de sua sinistra composição. Na verdade, o desaparecimento de Faustina passou completamente despercebido diante das autoridades, que jamais a procuraram. Sua segunda vítima seria Francesca Suave. Neste caso, Leonarda disse que havia lhe arranjado um trabalho como professora em uma escola para meninas em Piacenza. Ordenou que escrevesse cartas para as pessoas próximas a ela, desta vez de Correggio. E em 5 de setembro de 1940, o dia que Francesca partiria, visitou Leonarda e sofreu o mesmo ritual de desmembramento. A terceira e última vítima de Leonarda seria Virginia Cacioppo. Como nas jogadas anteriores, Leonarda disse que havia lhe arranjado um emprego como secretária de um misterioso empresário em Florença. E também lhe disse para não contar a ninguém sobre o trabalho. Em 30 de setembro de 1940, antes de partir, Virginia foi visitar Leonarda. E assim como Faustina, a embriagou com vinho, a intoxicou com estupefacientes e acabou com sua vida. Mas no caso de Virginia, as sobremesas que fez com seus restos mortais eram ainda melhores do que as anteriores. Ela acabou em uma panela, assim como as outras duas. Sua carne era gordurosa e macia. Quando estava derretida,
acrescentei um frasco de colônia e, depois de bastante tempo fervendo, consegui fazer alguns sabonetes cremosos bem aceitáveis. Dei barras para meus vizinhos e conhecidos. Além disso, seus biscoitos foram os melhores. Era uma mulher muito doce, relatou Leonarda em relação ao caso de Virginia. Com as 3 vítimas, Leonarda havia fabricado sabonetes, feito biscoitos e até levado dinheiro e joias das mulheres. E todo aquele ritual sangrento com uma única intenção: a proteção de seu filho. Mas o desaparecimento de Virginia, ao contrário do ocorrido com as outras 2 mulheres, não passou despercebido e denunciou seu desaparecimento à polícia. Imediatamente, as autoridades iniciaram a investigação e logo descobriram que Virginia havia sido vista pela última vez na loja de Leonarda. Em seguida, se dirigiram até o estabelecimento. E foi aí que encontraram as roupas e outros pertences das 3 desaparecidas, assim como os instrumentos usados em cada homicídio. Deste modo, os agentes apreenderam 3 machados, facas e o caldeirão em que os corpos haviam sido submersos, instrumentos que atualmente se encontram em exibição no Museu Criminológico de Roma. Desta forma, e perante as provas inegáveis, Leonarda confessou seus homicídios sem um pingo de remorso e foi finalmente detida. Enquanto aguardava o julgamento, Leonarda escreveu suas memórias intituladas como Confissões de uma Alma Amarga, nas quais as citações acima mencionadas poderiam ser lidas. Entre as situações inusitadas observadas durante o julgamento, iniciado em 1946, destaca-se a de um médico legista. O mesmo alegou a impossibilidade de desfazer-se de um corpo da mesma forma que Leonarda havia feito, algo que irritou consideravelmente a assassina. Que alguém neste tribunal me traga um corpo de qualquer idade e eu demonstro, gritou completamente indignada. Ao seu lado se encontrava seu filho Giuseppe, quem logo de primeira foi acusado de ser cúmplice, embora absolvido algum tempo depois. Alguns dias após o início do julgamento, o tribunal condenou Leonarda a 30 anos de prisão e 13 em um centro psiquiátrico. E depois de quase 3 décadas atrás das grades, Leonarda finalmente morreu com uma hemorragia cerebral. A maldição de sua mãe e o mau presságio da vidente haviam se cumprido. Em plena guerra, uma leitora de tarô italiana matou 3 de suas clientes, transformando-as em sabonete e biscoitos. Algumas mortes realizadas como um ritual para proteger seu filho, que havia sido enviado para a linha de frente do exército. E tudo isso como uma maldição e um mau presságio que acompanhariam por toda a vida. Era Leonarda Cianciulli, a saboneteira de Correggio.